Hoje eu tenho 53 anos, mas na época dos acontecimentos que contarei a seguir, eu tinha 25 anos e a minha namorada 22. A gente morava em Aparecida de Goiânia e em um certo dia, nós resolvemos passar uns dias em uma casa de campo de um grande amigo meu. A residência em questão ficava na zona rural de outra cidade, que ficava a uns 200 quilômetros dali. Esse meu amigo era muito rico e ocupado e raramente usava aquela propriedade de lazer. Era um domingo de manhã, quando chegamos na propriedade e fomos recebidos pelo caseiro, que após nos entregar as chaves da casa, ele disse que o patrão havia dado a ele uma semana de folga para a gente ter mais privacidade. O homem disse também que ia para a sua casa, que ficava em uma chácara a poucos quilômetros de distância dali, e que se a gente precisasse de alguma coisa, era só comprar em uma pequena cidade que ficava a poucos quilômetros dali das terras do seu patrão. Em seguida, o caseiro montou em um cavalo e partiu. Como o dono não criava nenhum animal por ali, a partida do caseiro não atrapalharia em nada. Naquele dia, tudo que a noite caiu, a minha namorada e eu assamos uma picanha na varanda da casa e comemos a carne, acompanhado com um vinho dos bons. Mais tarde, já meio de fogo, acabamos pegando no sono e dormindo nos grandes bancos de madeira ali na frente da casa mesmo. Quando era mais de meia-noite, eu acordei e a tontura já tinha passado por completo. A brisa noturna trazia um forte cheiro de cachorro molhado, misturado com coisa podre. O odor desagradável vinha do escuro, e ao observar direito, notei a presença de um par de olhos, que emitia um brilho bastante intenso. Acordei a minha namorada e entramos para casa, pois pensei que aquele cheiro e olhos brilhantes só poderiam ser de um animal selvagem, como uma onça, o que poderia ser muito perigoso. Da janela, eu observei que o animal permanecia no mesmo lugar, pois o brilho dos seus olhos continuavam a denunciar a sua presença. Aí eu fechei a cortina e fomos para o quarto. O restante da noite, uma leve chuva caiu, o que deixou o ambiente muito aconchegante e relaxante. Nos dias seguintes, passamos grande parte do dia relaxando na piscina e pegando um sol de leve. Uma certa manhã, minha namorada me disse que tinha deixado umas roupas secando no varal durante a noite, mas que ela sentiu falta de uma peça íntima. Eu ainda ri e falei para ela que não tinha mais ninguém ali por perto, que ela devia ter se confundido. Ela insistiu dizendo que a parte de baixo de um dos seus biquínis estava faltando e que tinha sumido durante a noite, mas eu não dei muita atenção e acabamos deixando aquele assunto de lado. Quando era cerca de meio-dia, fomos em uma cachoeira que ficava ali mesmo, nas terras do meu amigo. Aquela cachoeira era bem perto, e seguimos aquele cerca de 2 quilômetros a pé. Como ali não tinha mais ninguém além de nós dois, tiramos nossas roupas e deixamos em cima das pedras e fomos tomar banho do jeito que viemos ao mundo. Permanecemos por ali, namorando e curtindo a natureza numa boa. Após umas 2 horas naquele local, minha namorada gritou e disse ter visto um homem por entre os arbustos nos observando. Imediatamente corri até o local que ela indicou, mas não havia ninguém ali. Depois daquele episódio, acabou o clima e logo voltamos para a sede da fazenda. Os dias se passavam e a nossa permanência ali no interior era bastante agradável. Atividades como ver o pôr do sol ou o céu estrelado nunca nos cansavam. Quando chegou a sexta-feira, já estávamos naquela casa há vários dias. E quando foi à tarde, resolvemos fazer um novo churrasco de despedida. Ainda havia uma boa quantidade de carne na geladeira, mas o carvão e a cerveja tinham acabado. Resolvi ir na pequena cidade comprar. Minha namorada não quis me acompanhar, pois eu voltaria rapidamente da cidade e também porque ela ficaria deixando a casa em ordem, pois no outro dia íamos embora bem cedo. Depois do churrasco, era só lavar o restante dos utensílios que a casa estava pronta para ser entregue para o dono, em um estado decente.
Como ali era bastante sossegado, não fiz nenhuma objeção e permiti que ela ficasse ali na casa só, fazendo os afazeres. Saí para a cidade quase umas 6 da tarde. No caminho o tempo fechou, para tempo de chuva. Entretanto, se chovesse ia ser de boa, pois a casa possuía uma área toda coberta. Quando cheguei na cidade, comprei tudo que nós precisávamos e peguei a estrada do nosso local de lazer imediatamente. Olhando no painel do carro, vi que da cidade até a casa que o meu amigo nos cedeu aquela semana davam um pouco mais de 6 quilômetros. Após sair com o carro, poucos metros mais à frente, um vento intenso começou e uma chuva torrencial caiu. Segui com cuidado e cerca de uns 2 quilômetros mais à frente, meu carro atolou em uma grande poça d'água que havia se formado na estrada. Quanto mais eu acelerava, mais o carro ficava agarrado na lama. A chuva estava forte demais e o único jeito foi permanecer ali dentro do carro. Eu pensei que aquela tempestade fosse passar logo, mas após umas 2 horas, ainda chovia com intensidade. Quando foi mais tarde, a chuva diminuiu até parar por completo. Aí eu saí do carro e pouco depois vi uma luz de farol que se aproximava. Após cerca de 1 minuto, encostou do meu lado uma caminhonete cor de vinho de vidros escuros. Quem desceu de lá era um senhor já de uma certa idade. Após uma breve conversa, ele perguntou para onde eu ia, e depois que eu o respondi, ele me disse que conhecia muito bem o proprietário do lugar que eu estava hospedado. O homem falou que se eu tivesse passado do lado oposto da estrada, o carro não teria atolado. Ele disse também que só um trator para tirar meu carro dali. Aquele senhor relatou que morava ali pertinho e que iria na sua terra buscar seu trator. Cerca de uns 20 minutos depois, o homem voltou. Sem muito esforço, o velho trator CBT arrancou o meu carro da lama. Eu fiquei imensamente agradecido e o homem não quis receber qualquer tipo de pagamento e logo voltou para a sua terra. Dali segui meu caminho e a estrada estava razoavelmente boa. Ao chegar na casa, a chuva voltou e a residência estava toda trancada, mas ao me ver, minha namorada logo abriu a porta. Ela estava toda pálida e trêmula. Após eu perguntar o que aconteceu, uns minutos depois minha namorada se acalmou mais e relatou o ocorrido. Ela disse que quando viu que ia começar o temporal, logo fechou todas as portas e janelas, pois o vendaval parecia que ia derrubar todos os móveis dentro da casa. Depois de uns 10 minutos que a chuva caía, de repente ela escutou 3 pancadas na porta. Ela já ia abrir a porta, mas por motivos de segurança, ela resolveu perguntar quem era, se era eu. Entretanto, a mesma não obteve resposta. Ela voltou a perguntar quem era e só recebeu o silêncio como resposta. Nesse momento, ela ficou com medo e se afastou da porta. Pouco depois, ao olhar para a janela, ela viu que havia um homem parado, olhando para dentro da casa. O homem estava vestido com aquelas capas de vaqueiro e com um grande chapéu que escondia parcialmente seu rosto. A sorte é que havia grades muito resistentes em todas as janelas, devido elas serem de vidro. Segundo a minha namorada, quando ela acendeu a luz de fora, o estranho homem se retirou rapidamente para os fundos da casa e sumiu em meio à tempestade. Ela tentou ligar para a polícia, mas o telefone fixo não estava funcionando. Minha namorada estava muito nervosa e assustada e queria ir embora dali naquela noite mesmo. No entanto, eu falei do risco de voltarmos a ficar atolados lá na lama. Então ficou decidido que só íamos embora no outro dia de manhã, como já havia sido planejado antes. Na verdade, as forças da natureza nos obrigou a permanecer mais aquela noite ali.
Obviamente, abandonamos a ideia do churrasco e minha namorada preparou apenas um lanche para a gente. A chuva continuava a cair. Com aquela tensão no ar, o sono obviamente foi embora. O tempo se passava e nada de anormal acontecia. As chamas da lareira, os pingos da chuva batendo no telhado, tudo contribuía para criar uma atmosfera totalmente aconchegante, romântica e incrivelmente assustadora ao mesmo tempo. Apesar da cautela, pensamos que o perigo já tinha passado, mas o melhor ainda estava por vir, ou melhor dizendo, o pior. Quando eram por volta das 2 da manhã, a chuva passou por completo e tudo ficou em silêncio. De repente começamos a sentir um asqueroso e enjoativo cheiro de cachorro molhado novamente. Foi aí que ouvimos algo forçando a porta da sala. Alguém queria entrar na casa e na hora pensamos que fosse o homem de mais cedo. Nós dois estávamos muito assustados, pois não tínhamos armas de fogo, tínhamos apenas facas de cozinha ali naquela casa. Saímos do quarto e voltamos para a sala para tentar deter o invasor. Os barulhos tinham parado, mas quando eu afastei a cortina da janela, nós ficamos completamente aterrorizados. Havia algo horrível ali do lado de fora, mas dessa vez não era um homem comum. Na verdade, o que tinha ali era uma criatura desconhecida, muito magra, peluda, muito mais alta do que um gorila. As orelhas daquilo eram pontudas e o olhar daquela coisa era bastante ameaçador. No geral, as feições do monstrengo lembravam vagamente as feições humanas. Logo aquele terrível monstro correu para os fundos e começou a bater na porta com uma força descomunal. O pior é que nas portas de madeira de lei não tinham grades, tinham grades apenas nas janelas. Minha namorada gritava que não parava e eu me fazia de forte e durão. Entretanto, eu também estava completamente aterrorizado. Pelo barulho ficou nítido que aquela porta não ia demorar a ser despedaçada, e se nós ficássemos esperando passíveis ali dentro da casa, nós também iríamos virar só os pedaços nas garras daquele ser infernal. Em meio a um suspense enlouquecedor, fomos em silêncio para a sala, destrancamos a porta e fomos em direção ao carro. Abri logo a porteira e entrei no automóvel. Agora era rezar para o carro pegar de primeira. Ao girar a chave, o carro pegou na hora sem pestanejar. Saímos dali cantando pneu. Quando chegamos no local que eu havia atolado, eu passei mais para o canto, bem no local que o homem do trator havia me orientado. Passamos com um pouco de dificuldade, mas passamos e seguimos caminho. Ligamos para a polícia quando chegamos em uma cidade ali das redondezas e falamos que um ladrão tentou invadir aquela propriedade rural. Pelo que o meu amigo e dono da casa me falou depois, a polícia encontrou o imóvel com a porta da cozinha esmigalhada e o delinquente quebrou vários móveis no interior da residência. Entretanto, nada foi roubado. Contei tudo o que aconteceu para o meu amigo dono daquela propriedade, mas ele não acreditou. Pelo telefone dias depois, ele contou que o caseiro também não acreditava naquela história de monstro. O que invadiu a casa foi um louco ou até uma onça das brabas, falou o dono do lugar. Depois daquela noite fatídica e quase fatal, meu amigo fazendeiro ainda deixou o imóvel à minha inteira disposição quando eu quisesse, mas minha namorada e eu, obviamente, nunca mais colocamos os pés naquele lugar, que a princípio parecia um sonho, mas que no final se tornou o nosso pesadelo. Boa noite.